Bom dia, boa tarde ou quem sabe, boa noite! O Psicocast está começando. Esse é o episódio 5 de um podcast que alia arte e saúde mental. No episódio de hoje, falaremos um pouco sobre o manejo de risco de suicídio. Eu sou Guilherme Dalcol, ou pode me chamar de Gui. E eu sou a Larissa Rangel, mas pode me chamar de Lari. Somos estudantes de medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM. No episódio de hoje, convidamos a Lídia Altiva, psicóloga, mestre em saúde, especialista em gestão social. É psicóloga da UFVJM e coordenadora do grupo Viver, também da UFVJM. Além disso, contamos também com Camila de Lima, psicóloga formada pela UFMG. Tem mestrado em Psicologia Experimental, Análise do Comportamento, pela PUC São Paulo. É docente da Faculdade de Medicina do Mucuri, a FAMUC, desde 2017, na área de saúde mental. É colaboradora do projeto Viver e membro do Grupo Viver, da UFVJM. E também coordenadora do projeto Psicoeducação, a arte do combate à psicofobia, responsável pela produção desse podcast. Sejam muito bem-vindas, Alide e Camila, e muito obrigada pela presença. Olá, pessoal! Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar com vocês aqui nessa plataforma. E, assim, quero primeiro elogiá-los, né, pela iniciativa. Que trabalho lindo que vocês estão fazendo. E, assim, a arte integrada com a saúde mental é a combinação mais perfeita. E não é à toa que a gente começa com uma boa poesia e boas músicas. Oi, Gui. Oi, Lari. Nossa, que coisa boa estar aqui com vocês, gente. Muito bom poder fazer parte do lado de cá do Psicocast. Fico realmente muito feliz. Fico muito satisfeita também de estar aqui discutindo um tema tão importante com uma colega querida, que é a Lide, companheira aí de trabalho, de luta. Estou realmente muito feliz de estar aqui. Agradeço muito a vocês. Momento cultural. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como o anjo perdeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu. Seu corpo desceu ao mar. Esse é o poema Ismalha, de Alfonso de Guimarães, poeta mineiro falecido em 1921, declamado pela nossa convidada de hoje, Camila de Lima. Quando escutamos sem prestar atenção, parece ser só mais um poema, mas quando nos atentamos, é possível sentir a dor da Ismalha. Em alguns momentos, sofremos ou vemos alguém sofrer, assim como Ismalha. E por isso é tão importante falarmos sobre o suicídio. Com certeza, Lari. E é falando sobre o suicídio que vamos quebrando esses tabus. Por isso, além de falar, precisamos também saber como agir quando nos deparamos com situações como essa. Alide,
Por que um indivíduo pensa ou até mesmo chega ao suicídio? Bem, falar sobre suicídio é um tema que por muito tempo foi um tema difícil de ser falado, né? As pessoas colocavam sempre como tabu. E agora, mais ainda, mais do que nunca, a gente está falando, falar sobre suicídio é falar sobre prevenção. Então, antes mesmo de te responder aí essa pergunta, que é uma pergunta um pouco ampla, né? Por que que as pessoas tentam suicídio? Porque elas pensam nessa possibilidade, a gente vai ter que retornar um pouquinho e entender por que, na verdade, falar sobre suicídio, né? Se é um tabu, por que falar? Justamente por isso, porque é um tabu, né? Na nossa sociedade, os tabus normalmente são colocados por debaixo da porta, debaixo da cama, que ninguém quer falar muito sobre ele. É porque, na verdade, os tabus, eles falam um pouco sobre nós, sobre como nós nos comportamos como sociedade, como nós nos comportamos diante dos fatos da vida, né? E aí sim, a gente pode entender que, realmente, falar sempre é a melhor solução. Né? E por que seria realmente a melhor solução? Primeiro que é a primeira razão que quebram os tabus. E é só quebrando com os tabus que a gente pode enfrentar, de fato, o problema. Pensando que o suicídio hoje é realmente uma questão séria de saúde pública, né? Que leva milhares de brasileiros por dia, muito mais que vários outros fatores de doença, como câncer, HIV, entre outros. Ou seja, se a gente fala sobre ele, a gente previne, a gente quebra com os mitos e quebra com os tabus. E ao mesmo tempo que esclarece, orienta e informa, né? Nós observamos que várias outras questões de saúde, em sua grande maioria, se permaneceram ao longo do tempo, né, como um problema sério de saúde, porque não era falado e não era trazido como forma de discussão para as pessoas. E a gente percebeu que é importante falar, né? Porque precisa falar, as pessoas precisam falar das coisas que elas estão sentindo, do que elas estão vivendo, da forma como elas estão percebendo o mundo. E a gente sabe que assim como vários sentimentos e percepções que se tem, tanto o amor quanto o ódio ou outros sentimentos que a gente vivencia, se a gente abafa, de alguma forma vaza, explode. Né? E às vezes quando as pessoas falam sobre os sentimentos, sobre o que elas pensam, sobre o que elas estão sentindo, ajuda a melhor organizar o pensamento. Bem, e aí você me pergunta, por que será que as pessoas tentam suicídio, né? A grande maioria das vezes a gente sabe que é uma forma de lidar com a dor. É uma tentativa de lidar com aquele sofrimento extremo. Aquele sofrimento que a pessoa não consegue lidar com ele. E justamente por esse sofrimento extremo, seja ele por fatores econômicos, sociais, seja ele por fatores familiares, por questões de saúde mental mesmo, de adoecimento psíquico, ou mesmo por questões raciais, né, de preconceito. Várias situações podem gerar um conflito pessoal e levar o sujeito a pensar a dar cabo à própria vida. Mas na sua grande maioria das vezes, essas situações, problemas levam a uma grande dor. Um sentimento de que você não vai dar conta de resolver os seus problemas. Uma sensação de que tudo está perdido, né? De que tudo está se fechando e que não há solução que não seja dar cabo à própria vida. Né? Então essa dor é tão intensa que às vezes a tentativa, né, do sujeito é de acabar com a dor. Bem, essa é uma das questões que a gente coloca, né? E seja ela qual dor for, né? Normalmente relacionada, seja ela relacionada às questões relativas a lidar com o cotidiano, né, de pressões do dia a dia, um adoecimento na família, um luto na família, né? Então, assim, vários fatores podem levar o sujeito, mas a sua grande maioria está relacionada com uma dor, um sofrimento, né, gerado ali de forma intensa e que o sujeito vê o suicídio, o dar cabo à própria vida, como uma forma de acabar com esse sofrimento. Camila, e essa pessoa com risco de suicídio chega a mostrar algum sinal antes do ato suicida? Então, Lari, essa pergunta é importante, porque, infelizmente, ainda existem na nossa sociedade muitos tabus relacionados ao tema do suicídio. E esses tabus, eles acabam prestando um grande desserviço
com relação à disseminação de informações e mesmo ao próprio manejo de pessoas que estejam em risco de suicídio. Um desses tabus está relacionado justamente a essa questão de se alguém que fala sobre suicídio, se está apenas chamando atenção, que não vai fazer, né? A gente ouve, inclusive, pessoas dizendo isso, né? Ah, quem fala não faz. Mas, sim, pessoas que estão em risco, elas dão sinais. Uma fala como, ah, eu só queria sumir, ou, nossa, se eu pudesse, eu dormiria e não acordaria mais, ou, ah, eu sou inútil, ou eu tenho certeza que vocês ficariam melhor sem mim. São falas que podem sim indicar um risco. E a gente precisa se atentar para isso. Uma pessoa que fala algo desse tipo, que emite esse tipo de comportamento, ela precisa ser ouvida, ela precisa de atenção, sim. E é importante que a gente esteja atento a isso. Alide, é muito importante percebermos esses sinais. E quando isso acontece, como devemos agir? Bem, essa pergunta é uma pergunta bem pertinente, sabe, Gui? A gente sabe que em algum momento da nossa vida, né, por algumas situações, a gente pode desconfiar realmente que tem alguém que está próximo da gente, que está pensando em suicídio, né? Não só próximo, mas alguém que a gente conhece também, ou que de alguma forma tem algum contato. A gente pode realmente perceber isso, né? E, de repente, diante da decorrência de algum grande sofrimento, alguns sinais que ela vem apresentando, né, como a Camila colocou para a gente aí de uma forma muito bacana, o que a gente deve fazer diante dessa percepção desses sinais? Primeiro, o sentimento, a grande maioria, né, é de impotência, né? O que fazer diante de uma situação como essa? Às vezes a gente faz acreditar que a gente não tem como agir, não tem como ajudar, né? Não tem como estar próximo da pessoa. Bem, mas tem sim, tem como a gente agir sim, né? Uma vez que a pessoa parece, às vezes, ter decidido a encerrar a própria vida, né? Parece que ela não quer mais viver, não quer mais estar entre nós, é uma das falas muito próximas que eles falam muito, não quero estar mais aqui, né? Quero fugir dessa realidade, fugir desse lugar. Eles têm várias maneiras de ajudar essa pessoa, né? Primeira é uma conversa franca, direta, e entender o porquê do que está realmente acontecendo com aquela pessoa, né? Um diálogo que seja mais aberto, respeitoso, bem empático, buscando compreender o que ela realmente está vivenciando, faz toda a diferença, né? Se colocar à disposição daquela pessoa para ouvi-la de verdade. E esse ouvir é um ouvir sem preconceito, né? E que nem todos nós nem sempre estamos muito bem preparados para isso. Mas é importante ouvir, né? Entender o que pode estar acontecendo, procurar saber como essa pessoa está, né? O que ela tem feito ultimamente, como ela está se sentindo. Buscar focar a conversa sempre na pessoa, né? E uma das coisas que a gente não recomenda jamais, né, nesse momento de ouvir, é falar sobre si mesmo, falar sobre as suas questões para essa outra pessoa, ou se comparar com as suas próprias questões para o outro, né? Ou, de repente, oferecer soluções muito simples, como se os problemas fossem muito simples de se resolverem. A grande maioria acabam errando nesse momento, oferece como se fosse uma solução simples, e nem sempre a solução é simples, né? E ou desmerecer o que a pessoa está sentindo, não, isso aí vai passar, não, vai dar tudo certo, não, isso aí é só um tempinho, né? Isso é uma fala equivocada, porque pode não passar tão rápido e não pode ser tão fácil de resolver. Mas é importante estar ali de uma forma aberta, ouvir, entender, né? Ajudar naquilo que se pode. Se perceber que não dá conta, que não tem aquela estrutura toda para ouvir de uma forma mais adequada, oriente a buscar uma ajuda mais adequada, um psicólogo ou um profissional da saúde, né? Alguém que tenha esse know-how para poder ajudar. Mas essa conversa, ela sempre é muito importante, porque ela ajuda o outro a ser ouvido e de alguma forma, vazar um pouco dessa angústia que está ali latente, fechada, né? É importante nessa conversa que tiver com essas pessoas,
e obter melhor resultado, ou seja, buscar um lugar mais tranquilo para conversar com essa pessoa, sem pressa, sabe? Assim, um lugar que ela possa se sentir mais à vontade e respeitar o tempo dessa pessoa para se abrir também, né? Caso ela se sinta à vontade para compartilhar esse sofrimento, é importante muito a gente tomar muito cuidado. Credo, isso é errado, ou falar, isso é pecado, ou esboçar, né, sentimentos de choque com o que ela está falando, né? Nossa, eu não acredito que você está pensando dessa forma. Nossa, como que você está pensando desse jeito? Você reprime o sujeito, né? Reprime ele e acaba que ele não vai conseguir falar daquilo que ele está se sentindo e aí pode não ser uma boa ação, né? Ou coisas como, por exemplo, para que você está chorando? Você tem que buscar ser o melhor, a outra chamando atenção. A gente tem que tomar muito cuidado com essas falas. Então, sempre tem que ser uma fala com diálogo aberto, de uma escuta mais ativa, né? Realmente ouvir o que a pessoa tem a dizer, compreender o que está sendo dito pelo outro e não apenas esperar para que ele responda, né? Como que seria isso? Deixar a pessoa falar sozinha o tempo inteiro também é chato, né? É ruim, é incômodo, né? Mas então é importante fazer algumas pontuações, né, que podem ser feitas, por exemplo, com algumas perguntas mais abertas, fazer um resumo do que ela falou, depois que ela já falou, se faz um resumo que demonstra atenção no que ela está falando, retornar algum ponto importante que tenha ficado difícil de entender. Isso tudo são importantes para a gente, né? E, no caso, também oferecer suporte emocional e informar sobre ajuda mesmo, né? Onde ela pode buscar essa ajuda, quem pode buscar essa ajuda, e isso é muito importante. Outra coisa importante também é buscar perceber se a pessoa tem algum plano efetivo, né, para tentar ou não o suicídio, de se matar, e ver se ela está realmente decidida aquilo, é importante também, para inclusive saber em que ponto a gente pode tomar algumas decisões. Acionar pessoas de confiança, né, alguém da família ou alguém mais próximo, que ela sinta segura e confiante, né? Então, acho que isso é muito importante. Caso a pessoa já tenha um plano mais efetivo, uma tendência realmente a tentar se matar, é importante que acionar o serviço de saúde, né? Familiares e amigos, e para poder porque essa pessoa talvez não possa ficar mais sozinha, ela precisa de um auxílio de alguém para ajudá-la a conduzir melhor aquele momento tão difícil para ela. Camila, dentro do SUS, onde podemos buscar apoio para uma pessoa com ideação suicida? Lari, antes de responder essa pergunta, eu preciso dizer que todas e todos nós devemos defender o nosso SUS. Nós devemos nos apropriar desse sistema único de saúde, no sentido de entender que o SUS é de cada brasileira, de cada brasileiro, independente da classe social, da cor da pele, da orientação sexual, da identidade de gênero. Uma vez que nós possamos entender isso, nós vamos ter condições de realmente lutar por esse nosso sistema único de saúde, lutar contra o seu sucateamento, lutar contra esse projeto de desconstrução do SUS, que infelizmente já está em curso há algum tempo aí no nosso cenário político. Eu acredito que a gente precise realmente defender o SUS e nos apropriar do SUS todos os dias, né? Você com certeza já me ouviu falar isso em sala de aula, o Gui também, e é algo em que eu realmente acredito e que eu acho que é, inclusive, uma das nossas obrigações como profissionais de saúde, como futuros profissionais de saúde e como cidadãos e cidadãs. Bom, dito isso, dentro do SUS, a gente tem a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Essa RAPS, ela compreende aí desde a atenção básica até atendimentos de alta complexidade. Então, a gente tem, né, a Unidade Básica de Saúde, que é a Estratégia Saúde da Família, né, ou PSF, ou aí o postinho para os íntimos, que é a porta de entrada mais comum do SUS, né, e que também pode
ser a porta de entrada para alguém que esteja em risco de suicídio, em sofrimento mental, né? A pessoa ela pode procurar a unidade básica de saúde, lá ela vai ter atendimento médico, ela vai poder ter um encaminhamento para um psicólogo. Se for um caso mais específico, que necessite de um acompanhamento mais intensivo, ela pode ser encaminhada para os CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, que é um outro dispositivo dentro da RAPS. Né? Aqui em Teoflotone nós temos 3 modalidades de CAPs. Né? Nós temos o CAPs Infanto-Juvenil, que vai atender as pessoas até 18 anos incompletos. A gente tem o CAPS 2, que vai atender a partir dos 18 anos. E a gente tem ainda o CAPS AD, que atende pessoas que estejam em situação de abuso ou dependência de álcool e outras drogas. Esse CAPS, esses Centros de Atenção Psicossocial, eles têm equipes multidisciplinares, né, psicólogos, assistentes sociais, psiquiatra, terapeuta ocupacional, enfermeiros da área de saúde mental, tem também artesãos, profissionais de educação física. A ideia dos centros de atenção psicossocial é um cuidado que seja um cuidado integral, um cuidado sem internação, um cuidado que promova a melhoria da qualidade de vida de pessoas com sofrimento mental, com transtornos mentais. Se a gente estiver falando de um caso de uma pessoa que realizou uma tentativa de suicídio, uma pessoa que se machucou, a gente tem também dentro da RAPS o atendimento do SAMU. O SAMU pode fazer esse atendimento também a essa pessoa, encaminhá-la para a UPA, que também integra a RAPS. E depois do tratamento inicial, essa pessoa ela pode ser encaminhada, por exemplo, para o acompanhamento em um CAPS, né? Ou para atendimento por um psiquiatra na policlínica, que é um local que faz atendimento ambulatorial, que também é componente da RAPS. Se a gente estiver falando, né, de um caso um pouco mais grave, que a pessoa esteja em risco, né, que faça tentativas recorrentes, ela pode precisar de um tempo de internação. A gente tem também os leitos psiquiátricos em hospitais gerais. Aqui em Teoflotone, por exemplo, a gente tem leitos no Hospital Raimundo Gobira. Então, essa pessoa ela vai passar por um período de internação, geralmente em torno de 15 dias, em que ela vai estar sendo acompanhada, né, por psiquiatra, por psicólogos, e aí depois ela pode ser encaminhada para continuar esse acompanhamento no CAPS. Né? Então, nós temos aí dentro do SUS a possibilidade desses atendimentos em diferentes situações, né, em diferentes riscos, né, diferentes situações de risco, tá bom? Todos nós deveríamos saber sobre a rede de apoio do SUS e sua importância, né? Alide, e quando acontece com alguém muito próximo? O que não fazer nesses casos? Gui, realmente, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente está acompanhando uma pessoa que pode estar com uma tentativa ou idealizando um suicídio, né? E aí, assim, como fazer e o que não se deve fazer? A gente sabe que é muito difícil, às vezes, se comportar diante de uma pessoa que apresenta esse quadro, né? Mas é muito importante que a gente tome um certo cuidado com algumas coisas que têm muito a ver com os nossos tabus, né? Os tabus e os mitos que a gente traz em relação ao suicídio. Primeira coisa, não condenar, não julgar. Talvez o nosso maior desafio, né? Não julgar porque ela está passando por aquilo. Então, às vezes a gente pega muito nas questões religiosas, né? Em relação às questões morais, e é justamente sobre isso que a pessoa de repente pode estar sofrendo. Então é importante que a gente não julgue o comportamento dela. Né? Às vezes a gente tem a ideia de falar, nossa, mas isso é loucura, é fraqueza, isso é covardia, né? E esquece que aquilo ali é um momento de sofrimento, ou de adoecimento e de muita dor. E às vezes é muito mais força necessariamente do que fraqueza.
Porque imagina a luta interna que aquela pessoa não está, para poder lidar com os seus próprios sofrimentos, com as suas próprias angústias e se manter vivo. É uma luta muito grande. Então é importante a gente não condenar. Outra coisa importante também, que não se deve fazer, é querer dar sermão. Né? A maioria das pessoas quer dar um sermão da boa vida, né? Da vida mais saudável, do que é certo de se viver. E o que menos uma pessoa em sofrimento precisa naquele momento é de um sermão. Porque provavelmente ela já deve ter pensado milhões de formas de sair daquela situação e talvez não tenha conseguido. Então, um sermão, por exemplo, tantos problemas com problemas no mundo, tantas pessoas com problemas no mundo, mais sério que o seu, siga em frente, vai lá, desafiar a pessoa, né, a fazer o que ela está pretendendo. Primeiro, sofrimento é algo que a gente não mede. Dor e dificuldades é algo que a gente não mede. Cada um tem o seu e habilidades, assim como habilidades, cada um tem a sua, não é mesmo? E lidar com essas dificuldades, elas são muito difíceis, né? Elas são complexas. Então não dá para a gente brincar colocando que o problema do outro é mais sério ou menos sério do que o seu ou que o meu. O sofrimento, ele é único, ele é individual, ele é do sujeito e por isso a gente precisa ter respeito. E por isso dar sermão nessas horas pode ser a pior coisa que existe. Outra coisa, às vezes banalizam-se muito, né, o ato de morrer ou de repente o que a pessoa está trazendo. Então tem muitas vezes as pessoas acabam colocando assim, é por isso que você quer morrer, né? Por causa disso, por qualquer coisinha, né? Banalizando o sofrimento da pessoa. Nossa, eu já passei por coisas piores e não me matei. Ou já tem pessoas que sofrem muito mais que você. Então não dá para se comparar o sofrimento de uma pessoa e de outra, o sentimento de um ou de outro, né? Ou opinar também, não, você está querendo chamar atenção, isso é falta de Deus, isso é falta de vergonha, vergonha na cara, né? São coisas que não se deve falar nunca com alguém. Porque diante daquele sofrimento ali, ela está buscando por uma saída, né? E o que ela menos precisa naquele momento é ser rechaçada ou desqualificada na sua vivência. Então a gente tem que tomar esse cuidado. E aí a gente também tem que tomar cuidado com os excessos, que às vezes a gente quer ajudar, ou a pessoa quer ajudar naquele momento, e dá frases de incentivo que nem sempre vai dar certo, né? Então, por exemplo, levanta a cabeça, deixa disso, pensa positivo, a vida é boa, vai dar tudo certo. Pode até dar um arzinho de que está influenciando o sujeito naquela hora, né? Mas não é tão fácil fazer isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado ao se posicionar. Outra coisa que não se deve fazer, né, e se tem que tomar muito cuidado, é não deixar que a pessoa fique sozinha, né? Então é algo sempre buscar alguém que está ali perto, próximo, por mais às vezes que ela não queira naquele momento um acompanhamento. E ao mesmo tempo tomar cuidado para não invadir muito a privacidade da pessoa, né? Porque senão a gente acaba se tornando invasivo na tentativa de querer ajudar demais, invade, né? Ocupa o espaço que ela precisa às vezes para poder refletir e buscar a sua melhora, buscar a sua individualidade e dar conta daquela situação, problema. Mas realmente, de todos, realmente comparar o sentimento ou tentar dar conta daquele sentimento pelo outro, dando sermão, ou banalizando, ou condenando, ou julgando, esses são atos que jamais devemos fazer. Essas informações são extremamente relevantes e seria importante que todos soubessem como agir nesses casos. Mas e quando é um caso recorrente? Ou seja, que ocorre mais de uma vez? Camila, como familiares e amigos podem lidar com um indivíduo que já tentou o autoextermínio e permanece com pensamentos suicidas? Então, como eu até já comentei anteriormente, uma pessoa que ela tenha tentativas recorrentes, né, ela pode precisar de um tempo de internação para ter um tratamento aí mais intensivo, né, um acompanhamento mais de perto. Se for o caso de uma pessoa que teve uma tentativa recente e que mantém a ideação
ela vai precisar ter um acompanhamento psicoterapêutico, é provável que precise também de um acompanhamento psiquiátrico para ter aí também uma terapia medicamentosa, né? Então é importante que amigos e familiares estejam atentos a essa pessoa, né? Estejam atentos às suas falas. Se for, por exemplo, né, um caso de uma pessoa que já faz uso de medicamentos e que tem uma tentativa, né, teve uma tentativa recente, é importante que o acesso a esses medicamentos seja monitorado, que alguém fique responsável, né, por cuidar desses medicamentos, para que essa pessoa não tenha acesso direto a eles, para que esse risco não fique aumentado. E é importante ter, né, essa conscientização de que a ajuda profissional ela é necessária, né? Infelizmente existem tabus, como eu já comentei, né? E alguns desses tabus eles acabam fazendo com que as pessoas não busquem ajuda, né? Eu acho que o maior perigo dessa desinformação é justamente o atraso na busca de ajuda. Então, é importante que as pessoas que estejam mais próximas dessa pessoa que está em risco, seja uma pessoa que apresente ideação ou que já tenha feito alguma tentativa de suicídio, que essas pessoas entendam que é preciso falar sobre o assunto, falar de maneira responsável, falar de maneira interessada, de preferência procurando ajuda especializada, né? Estando sempre atentos aos sinais que essa pessoa apresenta, não julgando, estando realmente sempre dispostos a ajudar, a estar ao lado dessa pessoa para buscar ajuda. Então, eu acho que o mais importante é isso, é a gente conseguir se livrar do preconceito, dos estigmas, dos tabus que envolvem o assunto suicídio, né? A gente precisa entender que informação de qualidade pode salvar uma vida, né? Então a gente precisa realmente estar atento a estar ao lado dessa pessoa, procurar ajuda, ir com ela, né, se oferecer para acompanhar, no caso de ir a um psicólogo, a um psiquiatra, além de estar disposto a escutar, sempre sem julgamentos, né? Então, eu acho que basicamente é isso. A gente precisa entender que a informação ela deve ser a nossa principal ferramenta para ajudar essas pessoas que estejam em sofrimento, que estejam em risco de suicídio. Alide, Camila, muito obrigado pela participação de vocês no nosso podcast. Sejam sempre muito bem-vindas. As portas do Psicocast estarão sempre abertas para vocês. Ah, que pena! O nosso podcast está chegando ao fim. Enquanto o próximo episódio não sai, aqui vão algumas sugestões de produções artísticas. A primeira indicação é o filme Cake, Uma Razão para Viver. Claire, a personagem principal, passa por uma grande perda em sua vida no início da narrativa. Na tentativa de aliviar suas emoções, ela participa de um grupo de apoio, onde se vê novamente abalada por outro drama, o suicídio de uma colega. A outra indicação é o livro Um Crime de Solidão, de Andrew Solomon. O livro traz uma seleção de textos que abordam com muita sensibilidade e empatia os temas de suicídio e depressão. E por fim, a indicação regional é do músico do Vale do Mucuri, da cidade de Teófilo Otoni e mais precisamente da comunidade quilombola de São Julião, Pereira da Viola. Atualmente é secretário de Cultura do município de Teófilo Otoni e uma excelente maravilha. Olá, salve, salve todos e todas. Eu sou Pereira da Viola, violeiro, cantador e compositor.
nascido aqui na comunidade quilombola São Julião. Tenho mais ou menos uns 25 anos de carreira musical e venho aqui contar um pouco da minha história, da minha caminhada como artista, como cidadão, enfim, esse lugar onde que eu, desde os 11 anos de idade, né, eu saí da minha comunidade aqui São Julião e fui estudar no Espírito Santo. Eu tinha 11 anos e levei junto comigo um violão velho da família. Tem uma história muito interessante, porque quando eu ganhei o violão dos irmãos mais velhos, um de meus irmãos me ensinou um acorde, né, o acorde de Dó maior no violão, e aquilo para mim foi algo muito bacana, assim, porque eu, a partir dali daquele Dó maior, eu passei um bom período tocando todas as músicas que vinha na cabeça nesse Dó maior, né? As músicas podiam ter vários acordes, mas eu resumia tudo num acorde só em Dó maior. Como artista, circulei, né, por todo o país, né, depois desse período. Hoje eu posso dizer que circulei, só falta dois estados, né, que eu ainda não estive, mas no mais já viajei em todo o país e levando esse trabalho baseado, já claro com muitas outras influências, mas tendo sempre a minha cultura quilombola como base, né? A minha cultura popular, né? A cultura popular onde eu realmente nasci e posso dizer que fui formado. Nesse processo de viajar o Brasil, tive contato com muitos outros violeiros, entre eles o Almir Sater, né, que se tornou um grande amigo meu, né, e tantos outros violeiros, né. Eu falo do Almir porque entre todos nós ele é o mais famoso, né, e com isso nós desenvolvemos bons trabalhos. Dentro desse período de lá até mais ou menos uns 5 anos atrás, eu tive pelo menos umas 5 vezes, né, fora do país, viajando pela América Latina, Espanha, Bélgica, Alemanha, Inglaterra, né, e por último, a última viagem foi Bélgica, mas também fui 2 vezes a Portugal, enfim, né, e sempre cantando as coisas que eu sempre gostei de cantar, que é a minha própria raiz, né. Com a vinda da pandemia, com a chegada da pandemia, eu senti necessidade de voltar para casa, né, de voltar para a comunidade, mas essa era uma vontade que já estava acontecendo comigo mesmo antes da pandemia. É bom dizer também que, assim, mesmo viajando pelo país, né, e pelo mundo, todo ano eu vinha para a minha comunidade para cantar a Folia de Reis da minha família, que começa sempre no dia 31 para o dia 1º, né, dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, e vai até o dia 6. Ficamos parados esse ano agora, né, por causa da pandemia, mas pelo meu desejo, o ano que vem nós já estaremos retomando essa atividade novamente de forma presencial, né? Agora, outra coisa que eu também acabei conseguindo fazer foi o encontro de violeiros em São Julião, em que vieram vários violeiros amigos meus, né, participar desse encontro. Foram momentos muito bacanas na comunidade, né, uma relação bonita dos artistas que vieram, né, com a minha comunidade. E aí, nesse processo com a pandemia, que eu volto então para São Julião, eu chego aqui e depois de mais ou menos uns 60 dias que eu estava, na verdade queria descansar, né, mas aí o prefeito Daniel Scupira me liga, né, e me faz esse convite para assumir a Secretaria de Cultura. Eu relutei um pouco porque não era isso que estava nos meus planos, mas depois de uns 10 dias eu acabei assumindo, né, com algumas condições, né, que fosse permitido sempre que aparecer algum show, eu fazer esse show, enfim, né, estou aqui nesta missão para dar conta, né,
de atender às demandas, né, os anseios do nosso povo das artes, né, da cultura e das artes, né, nossos queridos amigos artistas, amigos e amigas, né, e tem sido uma missão muito importante. Então, com a reeleição de Daniel, ele perguntou se eu queria continuar, e aí eu pensei um pouco também e acabei aceitando, até mediante algumas falas com alguns artistas, né, que eu tive contato e falavam, né, da importância de eu continuar. Então continuei, estou aqui como secretário, mas também como artista, né, como amigo, né, como companheiro, principalmente dos meus parceiros e parceiras da arte e da cultura, tá bom? Um grande abraço para vocês, vou agora cantar uma canção aqui que eu gosto muito e espero que vocês gostem também. Um grande abraço, adorei ser convidado para esse trabalho, para essa missão aí de vocês, e estou muito feliz, né, de poder dar a minha contribuição, tá bom? Um grande beijo no coração de cada um e de cada uma. Então essa música chama Sem Desatino, é uma composição minha com um grande poeta mineiro chamado João Evangelista Rodrigues e um outro violeiro chamado Wilson Dias. Então, Sem Desatino para vocês. Eu vim de um lugar no mapa do mundo, sem medo, sem pressa do tempo esquecido, de gente sincera, singela e amiga, sem muito falar e sem desatino. Se chegasse alguém era sempre bem-vindo, a gente plantava e a roça crescia, igual um menino o sonho brotava, escrevia o destino e os bichos do mato comigo falavam. O tempo seguia o curso do rio, a noite acordava e logo dormia. No céu estrelado de longe se ouvia a estrela d'alva na boca do dia. No tempo de chuva, a chuva caía, a fase da lua de tudo sabia. Trabalho era duro, mas dava alegria. A gente rezava e tirava a folia. No tempo presente o futuro colhia. E hoje não sei se ainda existe, talvez refloresça dentro de mim, talvez não mereça por tudo que vi, o chão que pisei, tomara que sim. Os sons dos cristais na viola aprendi, viver é mistério e a luz ilumina quem busca a justiça, quem passa os perigos em nome da vida. Então é isso, gratidão a vocês pelo convite, espero que eu tenha contribuído e fiquem todos na paz, cuidando-se, porque ainda estamos
em períodos difíceis, né? E desejo que todos e todas fiquem bem. Um grande beijo! O Psicocast foi criado com o intuito de melhor abordar o tema da saúde mental e de combater os preconceitos em relação a essa temática. Muito obrigado, ouvintes, por ficarem até aqui com a gente. Não deixem de nos seguir no Instagram, @psico.educação, sem o C cedilha e sem o tio. Lá você encontra postagens sobre os principais temas abordados por aqui e o nome de livros, músicas ou filmes indicados em cada episódio. Sigam também nosso parceiro nesse projeto incrível, a Companhia Experimental de Artes, Os Barriguinhas. O Instagram deles é @os_barriguinhas. Ah, não percam os próximos episódios, quinzenalmente às quintas-feiras. Esperamos vocês. Tchau, tchau! Até mais!